Chuchuzinhos do meu coração, vamos lá para mais uma aula aí de geografia geral e trabalhando com a Terra no espaço. Astronomia, viagens psicodélicas, mas trabalhando aí com a parte relacionada ao sistema solar, bem básico, né, noções de sistema solar e um dos vários movimentos que a Terra realiza, tá? Mas enfim, vamos falar disso ao longo da aula. Vamos lá, é meio que uma aula de astronomia aí para a gente entender coisas importantes sobre o nosso planeta. Sim, o nosso planeta Terra. Bora ver pro computador então, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente está trabalhando com o sistema solar, fica ligado no seguinte, a gente está falando num conjunto de corpos celestes que estão presentes então, né, numa parte específica da nossa galáxia, ok? A ideia é o seguinte, a gente vai ter, deixa eu pegar essa parte aqui primeiro, ó, um espaço mais próximo ao Sol, né? A gente tem uma série de planetas aí que estão orbitando o Sol. Então o Sol é a nossa estrela central, uma estrela de quinta grandeza, bonitinho lá, nos iluminando, nos queimando no verão. E depois a gente vai ter Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. São chamados planetas interiores, certo? Ou planetas rochosos. Esses planetas interiores, Chuchu, eles estão mais próximos à parte central do nosso sistema solar, certo? Ou seja, eles estão ali nessa região mais próxima ao Sol. Aí a gente vai ter, separando os planetas interiores da parte dos planetas exteriores, o que a gente vai chamar, que é essa parte aqui, ó, que é o cinturão de asteroides, tá? Que é uma série de estruturas rochosas orbitando o Sol entre a órbita de Marte e a órbita de Júpiter. Júpiter é esse amarelinho aqui, tá? O que se acredita? Que esse cinturão de asteroides, quando o sistema solar estava em formação, a gente deve ter tido dois planetas que estavam ali muito próximos, e esses dois planetas estavam orbitando e eles estavam próximos, e a atração gravitacional fez com que eles... E aí explodiram. E aí ficou fragmentos, né, de planetas e satélites ali orbitando, e esses fragmentos é o que a gente vai chamar de cinturão de asteroides. É o grande cinturão de asteroide, está o mais próximo da Terra, né? Que é o mais próximo do Sol. Tem outro cinturão de asteroide mais distante no nosso sistema solar, mas esse aí é o mais perto e geralmente é dele que vem os asteroides que a gente vê nos filmes, né? Armagedon, um clássico maravilhoso do cinema hollywoodiano, que é o asteroide vindo para impacto profundo, vem o asteroide vai bater aqui. Geralmente eles estão vindo exatamente dessa área aí, tá bom? Vem aqui pro computador. E aí a gente vai ter os chamados planetas, opa, deixa eu mudar de caneta aqui, planetas exteriores. Os planetas exteriores é essa galerinha aqui que está depois do cinturão de asteroide. Então a gente vai ter Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E tem o Plutão, tá? Chuchu, Plutão, ele foi rebaixado. Ele foi colocado como um planeta anão. Por quê? Houve lá, alguns anos atrás, faz bastante tempo, aliás, né, que Plutão foi rebaixado para planeta anão, porque a órbita dele, o que a gente entende como órbita? A órbita é o caminho, né, que esses astros vão girar ao redor do Sol. Então a órbita da Terra, essa aqui em azulzinho, ó, tá? E repare, todos os planetas do Sistema Solar têm basicamente a mesma órbita, o mesmo plano de órbita. Ou seja, olha aqui para mim, tem o Sol aqui e todos estão fazendo esse caminho, mais ou menos nesse plano aqui assim, ó. Aí chegou Plutão, estrelinha, toda assim, você é diferentão. Ele fez o quê? A órbita de Plutão ela é muito mais inclinada. Então ela vai diferenciar da órbita dos outros planetas, tanto interiores quanto exteriores. Vem no computador. Repara que a órbita de Plutão, ó, gigantona, tá? E nisso, e ela é muito grande. Plutão, além de ser pequenininho também, ele foi considerado um planeta anão, tá? Mas enfim, isso aqui é o base do nosso sistema solar. A gente tem, ao longo da história da humanidade, a concepção, o entendimento do sistema solar sendo transformado. A ciência da astronomia ela vai sendo construída à medida que as descobertas vão sendo feitas. Olha aqui para mim, essa é a graça da ciência. A ciência, ela vai pesquisar, ela vai se aprofundar em determinado tema, e de repente pode ter novas descobertas que vão fazer com que ela seja ultrapassada, ela tem que se renovar. A astronomia, sim. Né? A astronomia ela tinha uma certa concepção do que era o sistema solar, novas descobertas, digam assim, ó, se acreditava antes, estava tudo errado, agora as coisas são assim, essa é a realidade, tá? E isso vale para muitas coisas hoje em dia. Mas enfim, bom, vem para cá.
O que eu estou falando é o seguinte, por exemplo, a gente vai ter o sistema geocêntrico. Vou mandar a cor da caneta aqui. O sistema geocêntrico, né? O sistema ptolomaico, lá do Cláudios Ptolomeus, que baita sugestão de nome para um filho aí, ó. Tá solteiro, tá casado, vai ter filho, não sabe o nome? Cláudios Ptolomeus. Aí, ninguém vai ter um nome igual. E pobre da criança vai sofrer bullying até ficar velho. E aí ele afirmava que a Terra era fixa e era o centro do universo. Tá aqui, ó, sistema ptolomaico, geocêntrico. Geo, né, a Terra no centro do universo. E os outros corpos celestes circundavam, orbitavam a Terra, inclusive o Sol. Essa teoria, olha só, ela teve aceitação por aproximadamente 1400 anos. E ela influenciou o pensamento, né, cristão da Europa medieval, lá na época da Inquisição. Quem dizia o seguinte, que a Terra não era o centro do universo, que o homem não era o centro do universo, queime nas fogueiras da Inquisição! E ia morrendo lá. Um tempo depois, veio um cara muito doido que disse o seguinte, não. Aí, ó, Ptolomeu estava totalmente errado. A Terra não é o centro do nosso sistema solar. O centro do nosso sistema solar é o Sol. E os planetas orbitam ao redor do Sol. Então aqui, ó, no movimento de translação ao redor do Sol. Ou seja, a gente tem um sistema não geocêntrico, mas heliocêntrico. Quem vai dizer isso? Nicolau Copérnico. Vem para o computador. Grande Nicolau, me lembrei de uma piada agora. Nicolau. Teoria elaborada por Nicolau Copérnico, tá? Que afirmava que o Sol era o centro do sistema planetário. Só que o Nicolau Copérnico, quando ele vai desenvolver a visão dele, né? A teoria dele do sistema heliocêntrico, ali no final do século XVI, final do século XV, início do século XVI, ele tinha um conhecimento limitado do que era astronomia e tal, mas ele já disse isso, né? Um sistema heliocêntrico, o Sol no sistema, tá? E os planetas giram ao seu redor, em órbitas circulares. Hoje a gente sabe, a órbita do planeta não é circular, que nem na representação aqui, ela é elíptica. E, além disso, ele introduziu o conceito de que a Terra era apenas um dos 6 planetas, que até então se conhecia, do sistema solar, tá? Depois vão sendo descobertos outros. Aí, a gente tem hoje a concepção de que o sistema, que é o nosso sistema, é heliocêntrico. A gente tem no nosso sistema solar, teve agora as imagens do James Webb, né? Um satélite extremamente eficaz em fotografias do espaço. Foi lançado agora, 2021, já está mandando imagens. E ele está mostrando com uma nitidez, com uma precisão absurda, os confins do espaço. Então, tem muita coisa que ainda vai ser descoberta sobre o espaço sideral a partir das imagens desse satélite do James Webb, tá? Então, olha só, vem para cá. O que está por aí no nosso sistema solar, né? Nesses corpos que orbitam o Sol? Basicamente, né? O Sol, que é o centro, os planetas, para ser um planeta, Chuchu, tem que orbitar uma estrela. Estrela, tal qual é o nosso Sol, é um corpo que emite calor, radiação, luz, energia. Os planetas não são geradores de energia, são geradores de luz, tá? Eles orbitam o Sol. O satélite natural, são os corpos que orbitam os planetas. Por exemplo, a Lua é o satélite natural do planeta Terra, tá? Então, cuidado aí, certo? Quando a gente está falando, por exemplo, de satélites naturais, a Lua é o nosso satélite. A gente tem um planeta cujo satélite está orbitando. O planeta orbita o Sol, tá? Depois a gente vai ter os asteroides, que a gente estava vendo lá, um cinturão de asteroides e tal, tá? E o que vai acontecer? Além disso, existem os cometas, que são corpos celestes, dá uma olhadinha aqui, Chu, são corpos celestes que vão orbitar o Sol, mas tem uma órbita absurdamente gigantesca, muito maior que a órbita de Plutão, e não está naquele plano de órbita, tá lá bem mais inclinado e tal. Então, tipo, cometa Halley, né, que passa de 76 anos, uma coisa assim, né? O cometa Halley, ele tem uma órbita gigantesca, ele faz isso aqui, ao redor do Sol. De vez em quando ele está passando perto do Sol, que é quando a gente consegue ver, tá? Vem para cá. Elementos construídos pelo ser humano, que é o chamado lixo espacial. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma representação do que seria o lixo espacial. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma quantidade absurda
de restos de satélite, peças de espaçonaves, né? Espaçonave, parece que é disco voador, mas de foguetes espaciais orbitando o planeta Terra. E o corpo dos astronautas de filme espacial que está morto, flutuando aí ao redor do planeta. Tem um monte, tá? Bom, e aí, satélites naturais, que a gente falou da Lua, mas cuida que a gente também tem os satélites artificiais, tá? Satélite artificial construído pelo ser humano e que tem um papel importante. Por exemplo, fazer as imagens da superfície terrestre para fins cartográficos. Ou o SpaceX, né, lá do Elon Musk, o pessoal que paga pau para Elon Musk, aquele diabão lá. E aí os satélites lá do SpaceX é isso, é fornecer, por exemplo, facilitar a comunicação em nível global. Então, esses satélites artificiais, eles estão orbitando o planeta Terra. Não é lixo espacial, né? Mas são elementos construídos pelo ser humano que estão lá ao redor do nosso planeta. O papel principal deles é o quê? É basicamente fornecer imagens da superfície. A gente falou isso já em outras aulas aí, na parte de cartografia. Então vem para cá. Ó, que é a parte do sensoramento remoto. Né? Eles vão funcionar como uma espécie de câmera fotográfica que capta e registra a radiação emitida e refletida pelo objeto. Como se tirasse fotos da superfície terrestre, porém, esses sensores são utilizados em satélites que costumam captar outras bandas de energia, né? Então, de calor, energia ultravioleta, infravermelha e por aí vai. E lembro sempre que a gente tem recentemente o lançamento de um satélite de tecnologia totalmente brasileiro, que é o Amazônia 1, com a finalidade de fiscalizar, de monitorar o ritmo de desmatamento, tá? E do avanço do setor agrícola no Brasil. Tá? Então, um satélite totalmente nacional. Tanto que percebe que é nacional pelas cores dele, né? Ali amarelo, verde, azul, as cores da bandeira. E o amarelo parece que é um papel alumínio pintado. Mas, enfim, está funcionando e está mandando imagem, isso que importa. E aí, te liga. Então, aqui esses satélites têm essa função importantíssima. Tá? Bom, Chuchu, e aí eu quero ver com você o seguinte, que eu falei antes, essa parte de sistema solar é mais uma introdução mesmo, bem basicão. Não tem muito aprofundamento aqui. Porque o foco principal está nos movimentos da Terra. E aí, quando a gente está pensando movimentos da Terra, do planeta, a gente tem o nosso planetinha realizando mais de 17 movimentos, certo? Só que a maior parte desses movimentos, eles têm um ciclo extremamente longo, 200, 400 mil anos, 500, 600 mil anos, que para o nosso tempo de espécie, a gente não considera, a gente não vê os efeitos diretos desses movimentos, tá? Quando a gente está pensando na nossa espécie ser humano, do Homo sapiens, a gente vai ter algo em torno de 40, 50 mil anos. Ciclos que vão levar ali para se completar ou chegar na sua metade 200 mil anos, a gente não percebe isso, os efeitos, as consequências desses ciclos muito longos, a gente não vai ter noção, tá? Sabemos que existem, sabemos, né, como eles acontecem, o que acontece, mas os efeitos diretos a gente não percebe porque eles são ciclos longos. Desses 17 movimentos, tem 2, e eu digo 2, e repito, 2, que tem ciclos mais curtos e que a gente vai perceber muito mais diretamente as consequências deles, tá? E são eles que a gente vai trabalhar. Desses movimentos da Terra, a gente vai trabalhar com movimento de rotação e movimento de translação, tá? Todos os movimentos da Terra, esses aqui têm um ciclo muito mais curto e a gente está percebendo eles acontecendo quase que diariamente. No caso do movimento de rotação, a gente está percebendo ele todo dia. Vem pro computador aqui, ó. Chuchu, e aí vamos lá. Desses movimentos da Terra, nessa aula, a gente vai trabalhar basicamente com rotação, tá? A rotação, desculpa, brincadeira besta. A rotação da Terra é basicamente o quê? O movimento da Terra de giro em torno do seu eixo imaginário. Tá aqui o eixo imaginário terrestre e ela tá fazendo esse movimento aqui, ó. Tá girando em torno do seu eixo imaginário. O grande lance que eu quero ver com vocês aqui é o seguinte, quando a gente está pensando, né, no movimento de rotação,
ele tem um sentido de oeste para leste, tá? Lembra desse sentido aqui, de oeste para leste, ó, norte, sul, leste, oeste, perfeito? Então repara que esse movimento está se dando de oeste para leste, tá? E a duração desse movimento é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, que é o chamado dia sideral. Que nós, para facilitar a nossa vida, a gente arredonda para 24 horas. Que basicamente é o tempo de duração de um dia, certo? 24 horas. Aí, às 24 horas, eu vou dizer o seguinte, não, isso aí é o dia civil, aqui no relógio, que graças a Deus só tem 24 horas. Se tivesse 27 horas, eu estaria trabalhando mais do que eu já trabalho, e eu não quero isso, estou exausto. Não, dia civil, 24 horas, arredondei por questão de prática de vida. Dia sideral é o tempo exato, o tempo preciso que a Terra leva para girar girar 360 graus. 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Tá? Bom, beleza? Tá aí? Vem pro computador. Chuchu, aí a gente vai para um ponto importante que são as consequências do movimento de rotação. Tá? O GIF deu uma bugadinha aí, ó. Ó, o GIF aí trancou o computador. Consequências do movimento de rotação. Vai dar brecha aqui, hein? Primeira consequência, e talvez a mais óbvia que a gente vai ter, que é a sucessão de dias e noites, certo? Olha aqui pra mim, tu já reparou isso? Já deve ter visto, né? Que de vez em quando tá de dia, de vez em quando tá de noite, depois fica de dia, depois de noite, depois de dia, depois de noite. Nunca reparou? Ops, desculpa. Tá? Então, tu tem problemas. Chuchu, essa sucessão de dias e noites, ela é consequência exatamente desse movimento de rotação da Terra. A gente tem um lado da Terra. Imagina, por exemplo, que vocês são o Sol. Você é meu Sol, 1,65 m de Sol. Tá? Tu é o Sol, beleza? Aí tu tá pegando aqui, ó. Tá pegando esse lado da Terra aqui, certo? Iluminando essa área. Esse lado oposto, se aqui vocês são o Sol e tá pegando esse lado da Terra aqui, aqui é dia. Do lado oposto tá na sombra, night. Só que a Terra tá rotando, movimento de rotação. E no que ela tá fazendo movimento de rotação, isso aqui vai cair. No que ela tá fazendo movimento de rotação, ó, o que que tá acontecendo? Eu tenho uma hora dia, noite. Dia aqui, noite aqui. Dia aqui, noite aqui. Dia aqui, noite aqui. E aí tu tem essa sucessão de dias e noites. Só, beleza. Se tu nunca reparou nisso, papai, aprofunda teus estudos, querido. Olha aqui no computador, ó, radiação solar batendo então desse lado, tá? Tem um delay aí no risco, né? E o que vai acontecer? Aqui eu vou ter período de dia e aqui atrás, na night, tá? Ou seja, a gente tem a sucessão. Olha aqui na Ásia é dia, na África é dia. Agora aqui na América é dia. E lá na Ásia é noite. E assim a gente vai, tá? Bom, vamos lá. Outra consequência que a gente vai ter. Era para ter passado o slide. Ele vai passar. Ele não vai passar. Vai passar agora. Vai, safado. Não vai. Vai, desgrama. Agora passou. Papai, foi. Fiquei nervoso agora. Mas eu vou voltar só para ver. Olha aí, ó. E isso vai levar, tá? A Bia tava faltando uma coisa aqui, ó. O movimento aparente do Sol. Chuchu, esse movimento aparente do Sol, olha aqui para mim, isso aqui é importante. Isso aqui a gente já falou lá em cartografia, que é o seguinte, por conta da Terra estar fazendo um movimento de oeste para leste, como a gente está no nosso ponto de referência é a Terra, o que a gente vai perceber? Se a gente for observar, a ideia que a gente tem é a seguinte, que o Sol ele vai nascer a leste, nasce a leste, meio-dia ele está no ponto mais alto, e depois ele vai se pôr a oeste, tá? Não é? E aí a gente falou isso em orientação.
Nossa, parece um Fuca. Olha só, a leste o Sol nasce, a oeste ele se põe. Por que isso? Como a Terra está girando de oeste para leste, imagina aqui na minha cabeça é norte, meus pés vai ser o sul, aqui oeste, aqui leste, certo? O que acontece? Está fazendo esse movimento aqui, ó. Então, por exemplo, quem vai ver primeiro o Sol, que é tu, né, que são vocês aí, vai ser a minha mão esquerda. Então, por exemplo, aqui, ó, olha aqui, Sol, viu o Sol nascer primeiro. O dedinho da minha mão direita vai ver só depois, ó. Agora que o Sol está nascendo para eles aqui, ó. Tá? Aqui eu já estou vendo o quê? Meio-dia para mim aqui, o mão esquerda aqui já está quase de noite. E assim vai, ó. Então, quem vê o Sol nascer primeiro é quem está mais a leste. Porque desse movimento aparente, o Sol está nascendo a leste. Certo? De boas? Outra consequência aqui, vem para cá. Achatamento polar e abalamento equatorial. Isso aqui é o formato da Terra. A gente pode afirmar, Chuchu, que a Terra, ela tem um formato que a gente vai chamar de... Opa, perdão, deixa eu apagar ali. Cadê aqui, caneta? De um elipsoide. O que é isso aqui? Cara, isso aqui é doido demais. A velocidade de rotação da Terra, a velocidade de rotação, ela não é a mesma em todo o planeta, tá? Olha isso, é muito louco. A gente está pensando que a gente tem uma velocidade maior de rotação na linha do Equador e zero de velocidade nos polos. Então, essa área aqui, ó, a velocidade é maior e aqui nos polos a velocidade de rotação é menor, tá? Por que isso? Chuchu, olha só, olha aqui, ó, a velocidade na linha do Equador, ela vai diminuindo em relação aos polos. Por quê? Olha aqui. Tá ligado que velocidade basicamente é o quê? É a relação entre a distância percorrida e o tempo que eu levei para percorrer essa distância, certo? Se eu vou daqui até aqui, eu fiz esse deslocamento, esse perímetro, essa área aqui que eu percorri, nessa distância que eu percorri, em determinado tempo. Essa relação que vai dar velocidade. Se eu estou na região equatorial, eu estou na região onde eu tenho a linha do Equador, que é o círculo máximo. Então, quem está na linha do Equador vai ter que, em 24 horas, fazer todo um percurso gigante, que é a área equatorial. Quem está no polo vai fazer o quê? Em 24 horas vai fazer isso aqui, ó. Sem sair do lugar. Se tu tem um giro, mas tu não sai do lugar, a tua distância percorrida não foi nenhuma, é zero, a tua velocidade vai ser zero. Porque só tem o tempo, não tem distância. Agora, quem está na linha do Equador vai ter que fazer o quê? Toda uma volta gigantesca, que é a circunferência do planeta, em 24... Nossa, tonteei. Em 24 horas. Em 24 horas. Então, a velocidade, vem aqui para o computador, a velocidade aqui, ela vai ser muito maior na região equatorial e vai ser de zero no polo. Com isso, o que vai acontecer? A gente vai acabar tendo um achatamento polar e um abalamento equatorial, porque isso vai identificar a questão da força centrífuga. Ou seja, quando a velocidade é maior, eu vou ter um alargamento das regiões equatoriais e eu vou... um alargamento das regiões equatoriais e eu vou ter um achatamento polar, certo? Então, olha só, dá uma olhadinha aqui. Tá ligado? Tu já tem máquina de lavar roupa na tua casa, Chuchu? Não tô falando de tanque, falando de máquina de lavar roupa mesmo. Ela vai centrifugar, tá ligado? Quando tá lá com a máquina de lavar roupa, né, tá funcionando, ela vai centrifugar, o que ela faz? Ela começa a girar. No que ela vai girando, as roupas são jogadas seriam jogadas mais ou menos para fora da máquina, né? Mas, enfim, são jogadas para a parte mais externa da máquina. Vai para fora. Se tu já olhou essa máquina centrifugando, tu vai ver que o centro de onde está girando não tem roupa e as roupas vão todas para as laterais da máquina. E tem uns furinhos para onde a água vai passar. Isso é força centrífuga. Quando tu começa a girar, tu é jogado para fora, né? Se tu já foi num parque de diversões, aqueles troços que ficam girando, a tua pressão é para tu ser jogado para fora, para longe. Isso é força centrífuga. Como a velocidade é maior na região equatorial, a força centrífuga atua na região equatorial e espicha a região equatorial. Então vai ter um abaulamento, ela vai ser alargada a região equatorial.
Nas regiões polares, como a velocidade é zero, tu vai ter o quê? Não tem velocidade, não tem força centrífuga, ela achata. Vem para o computador. Então, o que a gente vai ter? Um achatamento nas regiões polares e um abaulamento na região equatorial. Ou seja, eu posso afirmar que a distância entre o polo e o centro da Terra é menor do que a distância entre a linha do Equador e o centro da Terra. O centro da Terra, eu estou falando lá no miolo, lá no coração do planeta, tá? Lá no núcleo. Então, essa distância aqui, ela é menor e essa distância aqui é maior. Ah, é muita coisa? Não, não é muita coisa, é pouquíssimo, são questões de metros. Mas há isso. E por conta dessa diferença, eu vou dizer o quê? A Terra tem um formato de elipsoide. Elipsoide, é uma elipse, né? O que é elipse? Não é um círculo perfeito, é um círculo achatado. Aqui, claro, nessa imagem, está bem exagerado, tá? Mas é por conta disso. Abaulamento equatorial e achatamento polar em função das diferenças de velocidade. E por fim, ou por fim não, quase terminando, outra consequência que a gente tem, essa aqui, ela é importante, que é o desvio das correntes marítimas e dos ventos, que a gente vai chamar de efeito Coriolis. Efeito Coriolis, que é esse aqui, ó, efeito de Coriolis. Tá? Chuchuzinho, dá uma olhada aqui nesse GIF. O que eu quero que vocês reparem? Tá vendo aqui a linha preta? Tá? Linha vermelha e azul? Show de bola. Qual é que é o grande lance? Pensa comigo aqui o seguinte, olha só. Deixa eu pegar o globo. Imagina, por exemplo, que um avião vai sair aqui da Terra do Fogo, tá? No extremo sul da América do Sul, e ele tem que ir em direção a Caracas, capital da Venezuela. Se ele for fazer... Porca pipa. Esse troço aqui não tá dando certo. Peraí. Agora sim. Se ele for fazer esse trajeto, tá? Em linha reta, saiu, olha só. O cara lá, o piloto do avião, saiu aqui da Terra do Fogo e ele vai em direção a Caracas, tá? Ele vai fazer isso aqui, ó. Se ele colocar assim, ele vai ligar o piloto automático e diz assim, ó, avião, vai em direção ao norte. Segue norte, que a gente vai chegar lá. Ele decolou, vai passar horas no ar. Se ele vai só em direção ao norte, ele vai chegar em Caracas? Não. Por quê? Nesse tempo que ele ficou voando na direção norte, a Terra fez isso aqui, ó. Rotou. Ele vai pousar onde? No fundo do oceano. Mayday, Mayday, estamos afundando. Blup, blup, blup. Já era, tá? Aconteceu isso. Tragédia. O mundo vai saber, tá? O que acontece? O piloto ele vai ter que fazer um movimento em que ele vai ter que decolar e ele vai ter que ir na direção nordeste para alcançar aqui a Terra, certo? Então, Chuchu, para chegar ali em Caracas, então ele vai ter que se ajeitar, corrigir a rota e ir em direção a nordeste. Beleza. Só que se a gente for pensar correntes marítimas, massas de ar, tal, não tem uma correção de rota. Ela teria, teoricamente, ela iria reto em direção às regiões equatoriais, saindo dos polos indo em direção à região equatorial, mas a Terra está rotando. Então elas vão sofrer um efeito, um desvio. Esse desvio vai ser para oeste. Olha aqui no computador, tá? Na teoria, a linha preta aqui que vocês estão vendo, ó, na linha preta, seria o movimento do polo em direção à região equatorial, certo? Na teoria, deveria fazer uma linha reta. Só que como a Terra está rotando, correntes marítimas e ventos vão sofrer uma curva para oeste, que é essa linha vermelha, certo? A Terra está girando de oeste para leste, e aí por conta da inércia, correntes marítimas e massas de ar vão ser jogadas para oeste. Quando tu vai pensar, né, esse movimento de ser jogado para oeste, é isso que a gente entende como efeito Coriolis. Se a gente for pegar em termos práticos, dá uma olhadinha aqui no mapa parado, como é que a gente entende isso? Olha só, a gente vai ter as correntes marítimas saindo da região polar e vindo para a região equatorial. Elas vão chegar aqui, mas elas sofrem uma curva para oeste, ó. Do hemisfério sul, vem para oeste, sacou? No hemisfério norte, elas vêm para oeste, ó. Vem para oeste, sai do polo e vem para oeste. Chega na região equatorial, elas aquecem, são empurradas de volta, ó. Olha aqui. Percebeu? Então, o que a gente percebe? Que no hemisfério sul,
o giro das massas de ar e das correntes marítimas se dá o quê? No sentido anti-horário. Olha aqui, anti-horário, anti-horário, anti-horário. No hemisfério norte, o giro se dá no sentido horário. Tá? Olha aqui, ó. Giro no sentido horário, giro no sentido horário. Ah, mas professor, eu só uso relógio digital. Santa paciência que eu tenho que ter com vocês, hein? Pela madrugada, vai olhar um relógio de ponteiro. Chuchu, isso aqui tem uma importância muito grande quando, por exemplo, a gente está trabalhando a questão das partes climáticas, formação de furacões no Atlântico Norte, questões de temperatura, maremotos. Essas questões da circulação das correntes marítimas têm uma influência muito grande em vários elementos que a gente vai ter na nossa realidade, tá? Sobretudo na parte de clima, ok? Então, nessa lógica, a gente está pensando aqui que o efeito de Coriolis vai levar à ocorrência de giros das correntes marítimas, dos ventos, grandes porções de ar, no sentido anti-horário no hemisfério sul e horário no hemisfério norte, tá? E aí sim, para a gente começar a finalizar, a gente tem aqui uma outra consequência, que são os fusos horários. Só que o detalhe é o seguinte, Chuchu, dá uma olhadinha aqui para mim. A questão dos fusos horários não são uma consequência natural. A gente falou assim, sucessão de dias e noites, a questão de efeito de Coriolis, a questão, sei lá, do formato da Terra. Todos são consequências naturais do movimento de rotação. O movimento aparente do Sol, ele aparente nascer a leste, se pôr a oeste, são consequências naturais do movimento de rotação. Agora, quando a gente está trabalhando com os fusos horários, é uma adaptação do ser humano ao movimento de rotação, tá? Então, basicamente a gente vê o quê? Pô, cada lugar do planeta está vivendo um horário diferente, porque tem um lugar que está dia, outro lugar está noite, certo? Então, se determinou a criação de um padrão de horas internacional, que até então, até o final do século XIX, não existia. Cada lugar fazia o seu horário. E era uma grande confusão. É uma grande confusão, né? A partir do momento se determinou, não, olha só, a gente tem que montar um padrão de horas internacional. Esse padrão de horário internacional é o sistema de fusos horários. Ele é uma adaptação humana ao movimento de rotação, certo? Mas para a gente falar de fuso horário, a gente vai ter uma aula especial sobre isso, que aliás é a próxima aula, tá? Chuchuzinhos, beijo no teu coração e até a próxima aula.